Misericórdia, até falou. Já passei, né? Antes. Eu já estava aprendendo. Da lacraça. Não sabia nem o que era nada. Aí comecei lá Pra cá. Antes 15. Tá, tem que ver por aqui que É. João, né? É antes 15. Ah, é João, é André, mãe? Aí, você tem que ver. Meu Deus. Antes 15 aqui. Foi salvo também. Eu gostei disso. 17, 15. Ai, 17, perdão. 16. 17, 15. 17, 15. Acharam? Sim ou não? Sim, eu. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e receberam ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível. Amém, Jesus? Amém. Olhe para mim só um pouquinho, marque aí com o dedo aí para não perder onde está. Quem já ouviu falar de Atenas aqui? Já ouviram? Atenas. Uma cidade chamada Atenas. Quem já ouviu falar? Quem não ouviu falar? Levanta a mão. Então está ouvindo hoje, né? Atenas é uma cidade que tem bem mais que uns 3.000 anos. E é a capital da Grécia hoje. Essa cidade existe hoje. Existe o país da Grécia, que fica lá na Europa. E Atenas é a capital da Grécia, sempre foi. E na época dos apóstolos, essa cidade era uma cidade importante também, visto que a língua oficial do Império Romano não era nem o latim, era o grego. É igual hoje, a língua oficial do mundo é o inglês. Antigamente, eu não sei hoje, quando eu estudava, se ensinava o inglês nas escolas, né? A gente não aprendia nada, mas eles ensinavam, né? O inglês, pelo menos eu não aprendi nada, mas eu lembro que eles ensinavam algumas palavras em inglês na escola, porque é a língua mundial. Na época de Jesus, a língua mundial era o grego. Então isso aumenta a importância de Atenas. Atenas, a cidade grega. E Paulo estava na cidade chamada Bereia, e de Bereia ele foi para Atenas. E Paulo deixou uma ordem para que Silas e Timóteo, que era companheiro dele, fosse o mais rápido possível. Aí vamos continuar a palavra aí, lendo a palavra. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. O interessante, marca aí o versículo 19, e olhe para mim um pouquinho. Interessante que Paulo, ele trabalhava todos os dias. Silas e Timóteo não tinham chegado ainda, mas ele já estava ali anunciando Jesus. Interessante que ele, na praça mesmo ali da cidade, ele estava ali anunciando Jesus. Começou o trabalho ali na praça da cidade, enquanto ele esperava Silas e Timóteo. Alguns que ouviam Paulo eram filósofos, ou seja, filósofos são aqueles que estudam a filosofia, ou que ensinam, né, a filosofia. Eram pessoas intelectuais, eram pessoas ligadas muito ao pensamento, ao raciocínio. Digamos, eram pessoas inteligentes, mas porém
que não sabiam nada do Deus verdadeiro, não conheciam Jesus. E Paulo estava ali anunciando o Deus verdadeiro, que era Jesus Cristo, e a ressurreição. Paulo com certeza dizia para aquele povo que Jesus é Deus, que se fez homem, que Jesus morreu na cruz, que ele ressuscitou. E aí alguns ficavam se perguntando: o que quer dizer esse tagarela? O que quer dizer esse moço aí que está falando muito? E outros diziam: ele parece ser pregador de deuses estranhos. Eles não estavam entendendo muito bem a pregação de Paulo, né? Apesar de serem muito inteligentes. E o versículo 19 diz assim: e tomando, levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer ou ouvir alguma novidade. Ou seja, o povo ali gostava das novidades. Não é muito diferente do povo hoje, né? Que às vezes pega um celular: deixa eu ver as novidades aqui, as últimas notícias, o que está acontecendo, não é verdade? Então levaram ele para um monte, um lugar alto chamado Areópago. Levou Paulo lá para que pudessem ouvir melhor, porque eles não estavam entendendo nada. E está escrito no versículo 22, e estando Paulo no meio do Areópago, irmão, é Areópago ou Areópago ou Aerópago? Aerópago. Né? Aerópago? É. É porque tem um acento no O, Vai né? mais forte, né? Areópago. É Areópago. Isso, Areópago. Vamos falar direito, né? Eu já li tantas vezes essa palavra, mas nunca reparei aqui a pronúncia certa. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, aí ele vai começar a pregação. Amém? Amém. Ele vai fazer uma pregação, um discurso ali que está até registrado aqui na palavra de Deus. Sim. Creio eu que Lucas estava lá perto para anotar tudo. O companheiro de Paulo, aquele... Saúde. Tchau. Saúde. Deus te cria. Amém. É uma A piada. criada já tô, Deus doutor. te vê uma piada. Criada já tô, pastor. Quando a gente era pequeno, os pais falavam: Deus te cria. Ai, meu pai. Então, veja, aí ele vai... Eu creio que Lucas estava lá perto. E Lucas, ele registrou o que Paulo pregou. Então vamos ler a pregação dele e depois eu comento. Diz assim, o versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele é o mesmo a quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por um artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens que em todo lugar se arrependam,
porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com ele outros. Amém? Amém.